Então, aqui iniciando, né? Nosso compartilhe o legado e ganhe muito na Mary Kay. E o que é esse compartilhe o legado, né? O legado é algo aí que a própria Mary Kay Ash, a fundadora da empresa, deixou. Um legado para desenvolver mulheres, para as mulheres poderem prosperar, para as mulheres poderem crescer numa carreira, numa empresa que foi criada e voltada praticamente é exclusivamente para as mulheres, né? A empresa foi criada para isso. Hoje tem sim, os homens também podem participar e podem crescer na carreira, como nós temos aí muitos homens que alcançaram já o topo e que também são consultores, que são diretores. Mas quando ela fundou essa empresa, ela fundou ali com a mente voltada para as mulheres. E esse legado de crescimento, de multiplicação e de um apoiar a outra, esse é o verdadeiro legado da Mary Kay. Quando a gente entende, compreende isso, você passa a entender que compartilhar o legado não é algo só para você, mas também para abençoar outras vidas, para multiplicar, para crescer. Então, aquele pouquinho que você aprende, você começa a compartilhar e começa a ensinar, e ali outra e outra e outra, e aí você também vai crescendo. E assim é esse mistério da multiplicação, né? Então, a gente tem que entender que dentro da Mary Kay, existe aí duas formas de ganho, que uma é a venda, que cada um como consultor vai vender e que pode alcançar aí o desconto até de 40%, né? E o outro é através de compartilhar a iniciação. E aí, esse mês, nós temos alguns benefícios a mais para quem está iniciando e também para a iniciadora. Então, este é um momento muito propício, né? E a gente tem que estar antenado. E aqui a gente traz uma frase, né? Que iniciação é a prosperidade desse negócio. Então, conheça os programas de incentivo e a carreira da Mary Kay. Hoje, se a gente não conhece tudo que você tem de benefício, tanto para você como para quem está iniciando, você não tem segurança para convidar, você não tem segurança para apresentar. Então, a gente precisa aí trazer esse conhecimento e entender que você, sozinha como consultora, você tem um limite de capacidade de ganho. Mesmo que você seja muito boa nas vendas, você tem um limite pessoal que você não consegue passar disso. Mas quando você passa para a iniciação, existe uma multiplicação aí, que é a sua unidade que começa a ser criada. E aí sim você também passa a ter acesso a vários ganhos da Mary Kay, né? Além de premiações que você também só conquista através dessa iniciação. Então, a gente tem que abrir essa mente, né? Abrir essa mente para o que a Mary Kay tem para oferecer e a gente aproveitar cada momento desse. Então, esse mês é um mês muito favorável para a iniciação. É um mês de estimulação da iniciação, tanto para quem está sendo iniciadora, quem já é consultor e está iniciando, como para a pessoa que inicia esse mês também. Então, a gente tem aqui dois programas, né, que estão rodando ao mesmo tempo favoráveis à iniciação. Um é a consistência turbinada e o outro, que é aqui, as premiações com as bolsas. Então, a consistência turbinada, o que é essa consistência turbinada? Toda consultora nova que iniciar esse mês e ela fizer aí um pedido mínimo de pelo menos 225 pontos, aquele cadastro mínimo ali de 3 de 125, ela já vai estar habilitada para receber R$ 400 em cartão presente. Então, 150 no mês de dezembro e 250 no mês de janeiro. Então, ela vai ganhar praticamente, se ela entrar com um kit de 390, ela vai ganhar tudo que ela investiu ali no primeiro mês de cartão presente para utilizar aí nos meses seguintes. Então, é um grande incentivo aí para a consultora. E para quem já é consultor e iniciou essa pessoa, você também vai ganhar um cartão presente de R$ 250 se ela chegar no terceiro mês. Então, isso aqui, gente, a gente tem que enxergar que isso é dinheiro, que isso é ganho. Você tem o limite de você pode iniciar até 10 pessoas dentro desse programa nesse mês. E isso vai gerar o que para você? R$ 2.500 em produtos, R$ 2.500 em renda, em dinheiro que você não vai investir e você vai ganhar. Então,
Você pode utilizar esses produtos para montar o seu showcase, você pode vender esses produtos e transformar ele em dinheiro, você pode utilizar para você mesmo. Ah, aqueles produtos que eu nunca compro, eu vou comprar para mim agora com esses cartões presentes. Então, é o momento de aproveitar. E olha o detalhe nisso aí. Se você inicia acima de 5 pessoas, né, e chega aí nas 10, que é os 2.500, você também já está crescendo na carreira. Você já, ó, chegou à futura diretora, se você colocou as 10, você já pode entrar em qualificação para ser diretora. Então, e você já vai ganhar aí o bônus de futura diretora e de diretora em qualificação. Então, é renda, é dinheiro também que você vai estar ganhando. Então a gente tem que entender que é uma parte do negócio que mesmo que você diga assim, eu não quero ser diretor, eu não quero liderar ninguém. Ah, é porque eu não sei, porque eu não consigo, porque eu não tenho capacidade para isso. Comece a iniciar, vai colocando as pessoas ali, vai começando aos poucos ensinando. É um processo que você também começa a desenvolver. E mesmo que você não queira mesmo, você não precisa ser diretora, mas você vai estar ganhando esses bônus, né? Então é o mesmo que dizer assim, ó, você está jogando dinheiro fora, você está deixando dinheiro na mesa. Esse dinheiro está disponível aí para você e você não está dando importância. Então, acorde para isso, que a iniciação é a riqueza aí do negócio, porque ele te traz uma renda ali passiva, que não é. Você tem ali o processo da iniciação, mas aquela renda começa a entrar na sua conta. Então, são benefícios que você não vai conseguir de outra forma. E além disso, também, o segundo benefício aqui esse mês que a iniciadora que iniciar 2 pessoas aí com início qualificados ou 4 ativos, né? O qualificado de 600 pontos e o ativo aí de 225, esse mês vai ganhar o quê? Essa bolsa de praia e a canga. E a nova consultora que iniciar com 600 pontos esse mês vai ganhar a bolsa da Mary Kay. Então, isso aconteceu uma vez esse ano, gente. Só vai acontecer mais esse agora. E aí já estamos encerrando o ano, né? Então, a oportunidade aí de ganhar essa bolsa linda, bolsa rosa, que muitas mulheres ficam encantadas, é o momento também da gente estar divulgando isso e estar oferecendo esse benefício para todas aquelas pessoas que manifestaram algum interessezinho em algum momento. Você chama agora novamente e explica aí os benefícios do mês, né? Então, eu tenho um benefício financeiro do cartão presente aí, de você ganhar em produtos, e também tem o benefício das bolsas. Alguma dúvida, gente, até aqui? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Informação e ação. A ação te leva à informação, mas nem sempre a informação te levará à ação. Hoje está aqui tomando conhecimento, você está tendo a informação, mas se você pegar essa informação e guardar, engavetar, ela não vai servir de nada na sua vida. Então, a gente precisa pegar essa informação e transformar em ação. Que ação que eu tenho que fazer para eu conquistar esses benefícios? Qual é a ação que eu preciso fazer? Primeira coisa, a gente tem que ter ação na mente, que é uma decisão, né? É uma decisão que eu vou fazer. E do mesmo jeito que você vende o produto, você tem que colocar a iniciação como uma parte do seu negócio que você precisa fazer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você tem que ter esse pensamento que eu preciso, eu vou, tenho que oferecer oportunidades, tenho que oferecer, tenho que compartilhar esse legado. Tenho que falar para as pessoas dessa oportunidade Mary Kay também. Eu não tenho que guardar só para mim. Eu preciso falar com outras pessoas. E onde que eu falo e como que eu falo com as pessoas? Em todos os momentos que você estiver trabalhando também. Você vai fazer uma sessão, você tem que seguir os passos ali da sessão, né? Você vai se apresentar primeiro, falar ali dos produtos, vai fazer a apresentação, a demonstração. No final, você vai fechar ali, fazer o fechamento com a venda dos produtos que a pessoa quer. E aí você não pode esquecer os passos finais, que é o quê? Pedir indicação e oferecer oportunidade. Pedir indicação e oferecer oportunidade. Não pode esquecer esses 2 passos, porque é esse passo, esses 2 passos aqui que vão gerar a multiplicação e o crescimento do seu negócio. A indicação, porque você precisa estar conhecendo mais pessoas, você precisa estar expandindo, você precisa levar seu negócio, suas vendas para pessoas novas. Então, se cada cliente você atender, você pede indicação de 2, 3,
Olha a multiplicação que isso aí vai gerar. Você sempre vai ter pessoas novas para estar atendendo. E se você também ali no final você já pergunta se ela conhece alguém ou tem interesse em saber como funciona para trabalhar com a Mary Kay, e a pessoa ali manifesta que tem um interesse, aí você começa o seu processo de iniciação. Então, o passo é simples, gente. É ter primeiro a decisão, né? E ter a ação de você ter essa intencionalidade de gerar essa iniciação. Se você em nenhum momento assim, ai, eu não vou falar não. Ah, eu tenho vergonha. Não sei o que é que a pessoa vai pensar. Ah, eu sou tímida. Se você ficar com esse pensamento e ficar com essa atitude, realmente você nunca vai sair do lugar e não vai crescer. Então a gente precisa ter essa coragem, né? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui de mentalidade a respeito disso, porque muitas vezes o que impede qualquer um de vocês de iniciar ou de crescer não é uma incapacidade nem nada, é só uma crença, é algo que bota na cabeça que, é muito difícil, eu não consigo, você fica repetindo aquilo. Então, são duas coisas aqui. Uma é a obediência. A gente precisa, por isso que está ligado a informação com a ação. A gente tem que ouvir o aprendizado, e se a gente já tem pessoas que já alcançaram, que já são diretoras, que são diretoras nacionais, e que vêm ensinar a gente, que dá os passos, a gente precisa obedecer, a gente precisa seguir. Se a gente não faz isso, se a gente tem um espírito de rebeldia que não obedece, que não faz, que não cumpre, lógico que a gente vai colher o quê? Nenhum resultado. Nenhum resultado. Então a gente precisa fazer essa pergunta. Eu sou uma pessoa obediente? Volta lá na sua infância. Você era uma pessoa obediente aos seus pais? Quando falava ali, você obedecia ou não? Você ia fazer o contrário, ficava ali fazendo qualquer coisa, menos o que o pai e a mãe tinham falado. A gente tem que analisar isso, porque às vezes a gente carrega esse comportamento também na nossa vida e isso termina trazendo um impedimento do crescimento. E a gente precisa identificar, olhar para dentro de si e buscar, né, aí as respostas. Eu quero crescer, mas o que é que está me impedindo? Por que que eu não consigo? O que é que às vezes uma coisa simples, né? A gente diz assim, ó, faça uma lista no caderno, pega um caderno e faz a lista. Aí pergunta, quem fez a lista? Ninguém faz a lista. Não faz a lista com os nomes para começar a convidar. Então a gente tem que fazer, gente. Não adianta se a pessoa que está lá, sendo a número um do país em ganho, tá dizendo que precisa fazer essa lista e você não faz a lista. Como que você quer ter resultado e sair? Então a gente precisa analisar isso, né? Às vezes são pequenos passos, pequenas atitudes que a gente precisa mudar. E a crença também é algo que bloqueia a gente. E como que essas crenças são formadas, né? Duas formas que as crenças elas são colocadas aí na nossa mente. Ou por repetição, então uma coisa que foram repetidas várias vezes, aquilo falando para você, você não consegue nada, você não é capaz, isso aí é muito difícil, dinheiro é muito difícil de conseguir. Aí você vai repetindo aquelas crenças, essa crença de que os seus pais, ou marido, ou alguém que ficou sempre repetindo na sua cabeça, um chefe, e você terminou absorvendo aquilo como uma verdade. E aquilo ali passa a ser a sua visão e te impedir de avançar. E outra coisa que faz uma crença se formar na nossa mente são situações de alto impacto. Então, uma situação que viveu e que você teve uma experiência negativa, e aí você passa a pensar: não vou fazer mais isso. Comecei, foi maltratado por alguém e aquilo ficou registrado de uma forma muito forte. Então, situações que geram um grande impacto emocional, elas também formam crença. No caso dessa situação de grande impacto, pode ser uma única vez, e isso aí já fica ali como uma memória afetiva e você bloqueia porque você tem medo de passar por uma situação daquela novamente. Então a gente tem que buscar trazer essas crenças à consciência. E como que a gente faz isso, né? Fazendo perguntas. O que é que eu penso a respeito
do crescimento da Mary Kay? Por que que eu não... Começa a perguntar para você, né? Por que que eu não quero crescer? Por que que eu não ofereço oportunidade para as pessoas? E qual que é a resposta que você vai dar para isso? Você mesmo tem que responder, né? E aí você vai dar uma resposta. Eu não faço não pergunto para as pessoas porque ninguém quer. Tem gente que fala isso, né? Ah, ninguém quer. Eu já ofereci para umas 5 pessoas e ninguém quer. Ninguém tá querendo. Aí a gente faz uma pergunta em cima dessa afirmação. Isso é verdade? Essa afirmação que eu estou trazendo é verdade? Que ninguém quer? Por que que as outras estão iniciando e só eu não estou iniciando e eu digo que ninguém quer? Então a gente tem que trazer em perguntas e colocar essas afirmações que nós colocamos como verdadeiras, a gente tem que trazer a dúvida nela, e aí a gente começa a trazer declarações. Do mesmo jeito que uma crença ela é colocada com repetições, a gente também pode colocar novas crenças com repetições, com afirmações, com declarações, com profetização. Então, nós vamos começar a profetizar e declarar. E o que é que a gente vai declarar? Vai declarar: eu sou abençoada pelo Senhor, este negócio foi Deus que colocou na minha vida. Eu atraio mulheres que também querem fazer esse negócio. Eu sou uma máquina de iniciação, eu sou muito competente. Comece a declarar. Ai, Débora, eu não sou isso aí, eu não acredito. Comece a declarar. Comece a declarar, comece a repetir. E isso vai começar a ser incorporado em você. E as coisas vão começar a acontecer. E daqui a pouco uma pessoa começa a te perguntar: "Ai, como é que funciona aí? E como que é isso?" E você olha, tá funcionando, realmente está acontecendo. E aí você vai começar a substituir essas crenças de que você não é capaz pela crença de que sim, você é capaz, você pode, você vai crescer. E eu declaro e profetizo sobre essa unidade, né? Em nome de Jesus. Então, fortaleça aí a sua mente. Olha, a mente da gente é a mente que bloqueia, a mente que impede a gente de avançar. Então, fortaleça como? Dessa forma, fazendo declarações. Leia a palavra de Deus. Qual que é a promessa de Deus para nós? Será que Deus quer o nosso mal? Quer que a gente fique paralisado? Será que Deus quer que a gente seja pobre? O que é que Deus quer a nosso respeito, né? Muitas vezes a gente traz crenças limitantes aí, inclusive relacionadas à religiosidade. Mas pensa aí, um Deus que foi capaz de entregar o seu filho para nos salvar. A palavra de Deus fala: quem dirá nos não nos entregará todas as outras coisas. E nós temos as bênçãos celestiais e muitas vezes nós não tomamos posse, porque tudo aqui, ó, na nossa mente bloqueando. Então a gente precisa, e como que a gente fortalece? A gente também, gente, tem que buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento nessa área de inteligência emocional. Busque, tem cursos, tem treinamentos gratuitos no YouTube, no Instagram. A internet hoje tem disponível. Busca esse fortalecimento emocional. Invista em você, invista em conhecimento, invista em capacitação, participa dos treinamentos. Ah, eu não consegui assistir o treinamento hoje. Não deixa para a semana que vem para assistir, porque vai acumular e você não vai assistir. Amanhã, no dia seguinte, já assiste a aula que perdeu. Teve uma aula com a Nacional, já assiste. Não assistiu no dia, já assiste no dia seguinte. Olha, separa um momento da semana para assistir a plataforma e crescer. Se você não investe no seu conhecimento, como que vai sair do lugar, né? Vai ficar sempre fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. E às vezes o resultado ruim, aí você vai fortalecendo aquela crença que não dá certo, que Mary Kay não é bom, que não dá certo. Isso não é verdade. A gente vê tantos testemunhos, né? Quando você vai lá no seminário, meu Deus, como é impactante as histórias de transformação na vida das mulheres. E nós temos que crer também nas nossas vidas, dentro da nossa unidade e o nosso crescimento. Então, se modele em pessoas de sucesso. Ao invés de ficar buscando lá quem fala que não dá certo, que desistiu, as pessoas que desistiram, tantas não deram certo, se modele nas que estão dando certo, nas que estão conquistando. Vai lá ouvir o que é que fez, como é que faz e repete. Então, cuide também da sua imagem, né? Tua imagem tem que andar junto com o que você quer ou é. Então, a gente quer
uma prosperidade, um crescimento, mas a gente ainda não se enxerga nisso e não se veste, não se cuida, não faz uma maquiagem que seja à altura daquilo que você quer. Então a gente tem que, na verdade, inverter, a gente tem que ir primeiro, né? A gente já tem que se enxergar onde a gente quer chegar. E a gente já tem que se comportar como se já tivesse chegado também. Então, cuide disso. As outras pessoas, elas vão fazer uma análise em 3 segundos, quer você queira, quer não, com a sua imagem. E qual a imagem que você está passando? De confiança? De que acredita? Quando você vai chamar uma pessoa para iniciar, você chama ela acreditando no seu negócio ou duvidando? O que é que você expressa para as pessoas? Então, às vezes a gente nem percebe, mas você quer, eu quero iniciar, mas você vai chamar uma pessoa, a forma que você fala ou a forma que você se veste não condiz com o que você está oferecendo. Então a gente tem que ter coerência. E isso é fundamental aí para iniciar e você também se tornar essa pessoa magnética, né? E essa imagem, gente, a gente não é só a nossa imagem também como a gente anda, mas também a nossa imagem nas redes sociais, a nossa imagem lá no Instagram, no WhatsApp. O que é que você posta? Você aparece? Ah, não, eu tenho vergonha. Mas você precisa começar. Você precisa começar a estabelecer a sua autoridade. Você tem que aparecer, você tem que ser a dona do seu negócio. A marca pessoal é sua. A gente se associa a uma marca da Mary Kay, mas as pessoas, imagina, são tantas consultoras que tem, né? São tantas diretoras, mas você tem que ter o seu diferencial. E como que você vai gerar esse diferencial se você nunca aparece, se você tem vergonha, não quer ser vista, você não fala de um produto? Chegou e lançou um produto, você experimentou, gostou, já faz um vídeo, já começa. E não fica pensando o que é que o outro vai pensar, ai, que vergonha, que isso, que aquilo. Gente, faz. Ninguém começa perfeito. A gente vai começar e depois a gente vai melhorando, né? Então, isso aí que a gente tá falando, né? Mente, fé, declaração. Começa a declarar sobre a sua vida. Começa a declarar sobre a prosperidade. A gente tem que crer e confiar no que Deus quer para nossa vida. Hoje a gente teve uma reunião e uma palavra foi muito forte assim a respeito de Josué, né? Que quando ele assumiu ali o comando de Israel, que Moisés morreu, e ele tinha como missão tomar posse ali da terra prometida, né? Já era uma promessa de Deus, mas só que ali naquela terra tinha gigantes, tinha cidades fortificadas, e a primeira cidade ali, Jericó, com uma barreira enorme através de uma muralha gigante. Mas o que é que ele fez? Ele confiou no Senhor. E ele entregou ali a Deus. E Deus deu o plano detalhado para Josué o que é que ele deveria fazer. E Josué simplesmente cumpriu. Então a gente tem que perguntar, né? Muitas vezes Deus está nos dando. Será que a gente está ouvindo o plano que Deus está nos dando? Ou a gente quer fazer só da nossa vontade? Então, busca o Senhor todos os dias com intenção, com declaração. Busca o Senhor pedindo respostas, direção, sabedoria, que Ele vai dar. E a gente tem que crer e parar de falar coisas contrárias ao nosso crescimento. Se a gente tem fé no Senhor, como que a gente pode ficar declarando coisas negativas a nosso respeito, né? E o outro ponto aqui é números claros. A gente precisa entender dos números. O que é que eu preciso? É, Quantos inícios eu preciso para me tornar uma diretora? Quantos inícios eu preciso para me tornar uma futura diretora ou uma diretora em qualificação? Quantos inícios eu preciso para me tornar uma diretora nacional? A gente precisa saber os números. Quais são os números que eu preciso para alcançar e ter um carro rosa? Por que não? Você hoje é uma consultora aí, mas você já tem que começar a pensar nisso sim como uma conquista da sua vida. Se está disponível aí, por que não a gente não buscar esse conhecimento e a gente saber o que precisa ser feito? Olha, hoje você é consultora, mas você pode, hoje contando, daqui um ano você já ser diretora e ter um carro rosa. Se outras pessoas já conseguiram fazer isso em 6 meses. Então a gente precisa conhecer os números, né?
E hoje, um número importante que a gente precisa saber é a respeito do número de cadastro, de quantas pessoas a gente precisa falar para ter um início. Então, a Mary Kay, ela traz esse número, né? A média, em geral, é de cada 10 pessoas que você fala, três têm interesse, né, em saber os detalhes e uma vai iniciar. Então, a gente sabe os números. Aí você fala com cinco pessoas, diz, ah, ninguém quer. Ah, já não vou falar mais não, porque todo mundo está dizendo não. Eu já falei com várias pessoas, quatro. Então a gente precisa ter essa clareza dos números, né? A gente precisa saber que os números tem que ser intensidade, volume e velocidade. Não adianta eu falar, eu falei o mês inteiro com quatro pessoas. Gente, você não vai realmente crescer. Se a proporção está dizendo que você tem que falar com 10 para iniciar uma, aí você fala com quatro o mês inteiro, ah, já falei esse mês, ninguém quis, agora eu não vou falar mais. Você tem que falar ó, com quatro pelo menos por dia. Se você colocar uma meta ali, ó, de cinco pessoas, todos os dias eu vou falar com cinco pessoas. A lista. Cadê a lista? Põe no caderno, um caderno só de iniciação. Põe no caderno os nomes com quem eu vou começar a falar. Ah, eu não tenho nomes. Você tem. Se eu abrir aí o seu Instagram, se eu abrir sua agenda de telefone, eu vou ter um monte de números, vou ter muitos contatos. Então, muitas vezes a gente diz, ah, eu não sei mais com quem falar. Tem vários grupos, grupo de escola, da escola dos filhos, grupo da igreja, grupo. Tem vários locais para você estar buscando os contatos. E é só chamar e fazer a primeira pergunta para a pessoa, né? Vamos chamar e fazer a primeira pergunta. Então, a gente precisa ter essa clareza, porque senão a gente fica com essa mente aí de, ah, eu já fiz e não está dando resultado. Não, você não está fazendo o suficiente, a gente tem que fazer mais. Faça um pouco mais, faça um pouco mais. Então, gente, com essa visão, com essa mentalidade e saber e tendo conhecimento do que precisa ser feito, a gente tem que agir. É a ação que vai trazer o resultado. E aí a gente precisa entender, dentro desse mês, né? Como eu já falei lá no início, tem benefício para as pessoas, tem benefício para você, tem benefício de R$ 400 de cartão presente para quem inicia, tem a bolsa nova da Mary Kay. Para a iniciadora, tem benefício de R$ 250 e mais a bolsa e a canga. Então, a gente sabendo disso, quais são as formas que a pessoa tem para iniciar? A gente tem que saber que ela precisa fazer um cadastro, né? E aí o kit de cadastro, ou é esse aqui de R$ 57,90, que é o batom, ou é esse de R$ 165,90, que vem R$ 400 em produtos. Além disso, esse cadastro ativa a pessoa? Não, ela precisa fazer um pedido dentro do mês, até o final do mês, para se ativar. A pessoa pode começar só com esse cadastro aí? Sim, pode começar só com cadastro de 57 ou de 165, mas ela tem que fazer as vendas e até o final do mês, ou ter pelo menos 225 pontos, ou se chegar nos 600 também vai ganhar a bolsa, tá? Mesmo que seja separado. Mas a Mary Kay, ela já oferece aqui a opção de você já fazer o cadastro e ativação na hora, que são com kits prontos. Então, tem um kit aí de R$ 350 e tem um kit de R$ 840. E aí a gente tem que entender que a gente precisa falar os benefícios para a pessoa, né? E a gente não vai começar falando do menor para o maior, a gente fala os benefícios que tem. Olha, esse mês, América, eu falo de um kit de 40%, a pessoa já começar com a pronta entrega. Por quê? Ela tendo a pronta entrega, ela vai já fazer as vendas, ela vai ter o lucro e ela vai trabalhar aí na margem maior de vendas de lucro na Mary Kay, né? Que é você adquirir os produtos com 40%. Mas esses kits iniciais aqui, eles dão a lucratividade maiores até do que os 40%, né? Então, se ela começa também com um desses kits, ela vai entrar aí com um bom lucro. Mas a gente sempre fala do maior para o menor. Se achou aquele muito alto, a gente vem pro de 600. E a vantagem, esse de 600 pontos vai ganhar a bolsa esse mês. É só esse mês que está dando a bolsa com 600 pontos, gente. Então, você tem que falar isso para a pessoa. Olha, essa oportunidade você só tem agora, então aproveita esse momento. Se ela diz, ah, não tem, ainda tá alto para mim, já passa para esse aqui, de 349. E aí ela parcela esse valor em três vezes. E se a pessoa dizer, eu não tenho dinheiro nenhum para entrar,
entra pelo menos com o kit aí de cadastro e você vai começar a fazer as vendas. E aí, ao longo do mês, você faz o pedido quando você já tiver feito as vendas. Então, a gente vai trazendo gradativamente. Você não vai falar isso tudo de uma vez, você vai começar com um e deixa a pessoa analisar e dizer, olha, esse sim ou esse não. Ela diz, não, mas esse ainda tá, esse tá alto. Aí você passa para o segundo. E aí você vai trazendo gradativamente, ok? Então, cuidado com o que você faz todos os dias. Você pode ficar muito boa nisso. A gente já está aqui encerrando, tá? A nossa apresentação. Como eu disse, as nossas aulas agora estão um pouquinho mais rápidas, né? Mas eu espero que vocês, nesse resumo aí de conhecimento, vocês, acima de tudo, abram a mente para o que vocês podem alcançar e parem de ter medo. Não deixe o medo ser o gerente da sua vida. O Senhor é o Senhor da sua vida e não o medo. Então a gente precisa colocar ação, a gente precisa se mover e a gente precisa fazer um pouquinho todo dia do que precisa ser feito. Então eu faço todo dia eu preciso vender, todo dia eu preciso oferecer oportunidade. E isso são as duas pontas do meu negócio. Eu preciso fazer essas duas coisas um pouco todos os dias. Eu preciso oferecer a venda dos produtos e eu preciso oferecer oportunidade. E quanto mais você fizer isso, melhor você vai ficar. Então, não tenha medo. Deus precisa de você exatamente como você é. Tome posse da sua missão. Viva o processo, tenha sede diariamente da sua melhor versão. A verdade cura, liberta e prospera. Então, que Deus abençoe todas vocês e que a gente possa realmente pegar essa oportunidade que Deus está colocando em nossas vidas através dessa empresa. É uma oportunidade, gente, excelente. É uma empresa que dá condições, que dá ganho, mas a gente tem que entender que é um trabalho. A gente quer ser empreendedor, mas a diz, eu quero empreender só meia hora por dia. Então, o nosso resultado vai ser desse de meia hora, né? Aquilo que a gente semear, isso a gente colherá. Então, eu trago e peço aqui para vocês que tragam essa meditação e que ponham em aplicação. Movimento. Olha, nós estamos ainda no dia 17, nós temos 13 dias. 13 dias é muito tempo. É muito tempo para vocês conquistarem aí tudo que esse mês está oferecendo. E eu creio, eu profetizo em nome de Jesus que todas vocês vão conquistar esses prêmios e vão conquistar os cartões presentes e vão começar a multiplicar também na vida de vocês. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem ainda 3 minutinhos aqui para falar. Pode colocar aí no chat ou abrir o microfone. Se não, muito obrigado pela presença de vocês. Bora pôr a mão na massa, ter muitos resultados e crescimento na vida de vocês e na nossa, em nome de Jesus. Amém?